Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, depois de falar e fazer vários reviews de algumas Fitbands, eu vou colocar aqui um resumo delas, porque nesse processo eu percebi que cada fabricante, todas são boas, mas eu percebi que cada fabricante eles não estão conseguindo fazer um produto completo, né? Por mais que eles coloquem bilhões de função ou funções, eles não estão conseguindo num produto só resolver, né? Porque eles fazem hoje assim uma Fitband para quem anda, né? Eu tenho uma outra Fitband, a TomTom, que ela ainda tudo bem, quando você se exercita em academia, ela consegue mostrar um pouco mais as calorias perdidas. Então vamos lá. Eu falei um pouquinho de cada uma e eu queria nesse vídeo também colocar o seguinte: a Fitband, a Gear Fit da Samsung, ela me decepcionou, tá? Porque alguns, eu não lembro se umas semanas depois que eu fiz o review, simplesmente ela travou o visor, não mexia mais nada, foi para uma assistência técnica. E o que me foi falado é que esse é um problema dela, dá um problema na placa e você perde o equipamento. Simples assim. Um outro também que me decepcionou um pouco, eu estou em contato até com eles, foi a TomTom, né, a Fitband da TomTom, que ela, simplesmente um dia eu estava olhando ela, tinha uma pontinha assim saindo, eu fui olhar, descascou, eu estou até usando, descascou um lado inteiro, saiu, né, aquela borracha saiu, né, da pulseira. Então o que eu ando percebendo é que assim, essas empresas elas estão querendo lançar produtos muito rápido, né? E projeta tudo por computador, calcula tudo que o material da liga gruda no plástico, tal, né? E vamos lançar. E parece que não existe mais aquele tempo de você fazer o projeto, fazer um protótipo, usar ele, pôr alguém para usar por uns 3 meses, perceber todos os defeitos, corrigir e lançar, né? A impressão que eu estou agora é assim: eu pego o projeto, pelo computador deu certo, põe em produção e lança no mercado. E, consequentemente, começa a ter os efeitos colaterais, né? E eu fiz alguns testes com várias, tá? Eu vou colocar as fotos aí, enquanto eu falo, das Fitbands que eu testei. Eu testo por conta própria, eu compro, ninguém manda de graça, não é nenhuma propaganda, então aqui eu posso falar o que eu quiser. E acontece o seguinte, todas as que eu testei, com exceção da linha da Samsung e da TomTom, as outras, elas são para quem faz caminhada, ou corrida, ou caminhada, alguma coisa que conte passos. Porque quando você estiver na academia fazendo exercícios, não adianta, ela não consegue, porque o que acontece? O que eu percebi é que a TomTom, a Samsung, elas fazem o quê? Como elas chegam, você tem um botão lá que você aperta exercício, e aí ela entra em modo de ficar checando batimento cardíaco, step, tal. E o que acontece? Eu percebi que pelo batimento cardíaco ela calcula a caloria. Óbvio, se você está fazendo um exercício, o exercício está pesado, você está pondo mais força, você vai trabalhar mais e mostra uma quantidade de caloria, né? As outras, elas contam passos, né? Além delas serem melhor, olha que coisa interessante, várias que eu testei são muito melhor que a TomTom e que a Samsung, porque elas, além de entregarem mais informação, então essas outras, elas fazem o quê? Elas medem pressão, e é incrível, gente, bateu. Não é uma coisa assim, vai medir pressão, não vai bater. Eu conheço a minha pressão e bateu. Mede a quantidade de oxigênio que você tem no sangue. Elas também
fazem, eu tenho uma que faz a medição, vocês depois olham o review aí, ela faz a medição de quantas vezes você respirou. É muito louco isso, ela sabe quantas vezes você respira por minuto, né? Então, isso aí é assim, se eles conseguissem colocar tudo numa coisa só, nós teríamos a melhor Fitband do mundo. Acho que ninguém se ligou ainda, porque uma parte disso que eu falo é o mesmo sensor, praticamente, para todos os cálculos, né? Então, teve uma que eu vou até falar depois para vocês, estou fazendo o review, que é uma coisa super legal. Ela chegou para mim, ela tinha um cronômetro. Eu fiz o upgrade, o cronômetro sumiu. Então, parece que eles não estão raciocinando da forma que um atleta, além de eu não ser um atleta, mas gosto de fazer exercício, mas eles não estão pondo pessoas que entendam de esporte. Porque um relógio, para quem faz exercício físico sem cronômetro, não serve para muita coisa. Então vamos lá, ó. A mais deficiente, gente, por incrível que pareça, a Fitband mais precisa em caloria é a TomTom. E ela é a mais deficiente em entregar as informações. Porque falta um monte de coisa nela. Né? Então, as mais simples, elas têm despertador, elas mostram tempo, elas não são um smartwatch, elas são uma Fitband para quem faz esporte, mas eu já expliquei isso nos vídeos que eu fiz review, depois vocês dão uma olhadinha, vão entender melhor do que eu estou falando. Então, num resumo, eu reparei que as Fitbands, até aqui no Brasil, preço aqui, tá, gente? Aquelas Fitbands até 200, 300 reais, vamos pôr assim, elas só vão te servir para quem faz caminhada ou corre, né? Aí tem, eu ainda não pude fazer o review de uma outra aí que eu tô querendo, vamos ver se eu consigo, de uma outra marca, mas também já percebi que parece que ela não faz isso. E não faz porque a questão tudo bem, você não consegue marcar o exercício, né, em academia, né? A pulseira não vai ficar lá marcando que você subiu o peso. Mas pelo menos a da TomTom e a da Samsung, elas conseguem monitorar quanto você queimou de caloria pelo teu esforço, né? Então ajuda um pouco, porque eu usei essas que eu estou falando mais baratinhas e elas simplesmente no fim do dia elas me dão lá que eu queimei 500 calorias, né? Enquanto que a da TomTom ela mostra 2.500, 2.600, 2.300. Por quê? Ela conta o sono, né? Ela consegue fazer uma conta e monitorar. Isso está desligado aquela opção de monitoramento direto, que senão gasta muita bateria. Eu estou falando o relógio com isso desligado, ele ainda consegue falar para você quanto você realmente gastou de caloria. E uma coisa que me surpreendeu, eu fiz um exame com adipômetro, que é aquela pinça que mede gordura, e também eu faço pelo TomTom, que tem um sensor que mede massa corporal e gordura. Bateu, então ele tem uma pressão, bateu, assim, ó, deu no adipômetro deu 16% e no sensor também. São todas legais, todas têm funções interessantes, mas depois de fazer o review de acho que mais de 5 ou 6, que ainda vão subir alguns reviews que eu fiz, depois vocês olhem no meu canal, eu entendi que as mais baratinhas servem para quem vai fazer caminhada e correr. E monitora a pressão, monitora oxigênio, tem outras coisas, mas para quem faz exercício físico, vai para uma academia,
A única, eu preciso, se vocês souberem de outra, me manda, de outra mais completa ou de outra que também faz isso sem ser a da Samsung, vocês me mandem põe aí uma mensagem, me manda a marca que eu vou dar uma pesquisada. Porque a única para mim que funcionou mostrando calorias diárias que eu gastei foi a da TomTom. Eu recomendo? Ainda não, depois que essa pulseira descascou. E as funções que faltam nela, ainda não. Ou, por mim, eu já teria desfeito dela, né? Mas não consegui, porque ela é a única que quando eu vou me exercitar em academia, eu consigo ter as calorias que eu queimei. Só que falta um monte de coisa nela. Então ela dá vontade de usar duas. Uma dessa baratinha que faz tudo isso que eu falei e ela, só para fazer esse monitoramento. Então a empresa esperta que conseguir juntar isso, ela vai ter a melhor Fitband. E não colocar aquele porradão de coisa que a Samsung está colocando nas pulseiras dela, que está começando a ficar nada a ver, né? A Gear Fit 2 é um amontoado de coisa e no fim ele nem... porque é o seguinte, eles colocam sensor, não sei o que, não sei o que lá, e no fim dura um dia e meio a bateria do negócio, né? E aí também não faz as medições que precisa, né? Então eu acho que a indústria precisa rever isso, mas eu vou continuar procurando e vou continuar testando, né? Uma hora a gente acha uma legal, tá bom, pessoal? Grande abraço, a gente volta aí na próxima. Tchau!